nome é Júlio, e já rodei por todo canto desse país. Mas o que aconteceu naquela noite me fez questionar tudo. Eu vi algo que minha mente não consegue explicar, e até hoje me pergunto se um dia ele vai voltar. Era uma viagem longa, saindo de São Paulo para o interior do Paraná. Eu carregava madeira bruta, e o percurso me levaria por estradas cortadas pelo mato fechado, lugares onde o sinal de celular some e só Deus sabe o que pode aparecer. Saí tarde, por volta das 8 da noite, e já era quase 2 da manhã quando entrei num trecho isolado da BR-239. A lua mal iluminava o asfalto, e o único som era o ronco do motor. Até que algo cruzou a estrada. No primeiro segundo, pensei que fosse um veado. Vi só um vulto saltando da mata para o outro lado. Mas havia algo errado, muito errado. A criatura parou na beira da pista. Meus faróis iluminaram uma coisa que não deveria existir. Era alto, muito alto. Tinha o corpo de um homem, mas a cabeça de um cervo. Os olhos eram 2 buracos negros, fundos e brilhantes. Os galhos do chifre se retorciam de uma forma impossível. A pele era pálida, quase cinza, e os braços eram longos demais. Meu sangue gelou. Eu não podia estar vendo aquilo. O rádio chiou. O caminhão deu um solavanco. O motor tossiu. O cheiro de ferro invadiu a cabine. Forte, sufocante, como sangue fresco. Foi quando a coisa olhou direto para mim. Meus ossos congelaram. Um arrepio subiu pelo meu corpo como se uma mão invisível tivesse me tocado. Então, ele sorriu. A boca se abriu larga demais, expondo dentes amarelados e irregulares. Meu instinto gritou. Pisei fundo no acelerador. A criatura se moveu. Ela não correu como um animal normal. Ela deslizou. As pernas se mexiam, mas parecia que não encostava no chão. Os faróis iluminaram o corpo pálido vindo em minha direção. Ela ia me pegar. Mas quando o caminhão chegou perto, ela desapareceu. Sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia. Ela ainda estava por perto. Segui pela estrada, acelerando, o coração disparado. O cheiro de sangue ainda impregnava a cabine. Meu rádio chiou de novo, mas dessa vez, ouvi um som. Uma voz sussurrada. Longe, distorcida. Para. Engoli em seco. O rádio falhou e então, ouvi algo no teto. Toque, toque, toque. Alguém ou alguma coisa estava andando em cima da cabine. Minhas mãos suavam no volante. O caminhão começou a perder velocidade, como se algo estivesse sugando sua força. E então, pelo retrovisor, eu vi os olhos. 2 pontos brancos brilhando na escuridão. Ela estava em cima do meu caminhão. Meu coração bateu tão forte que achei que fosse desmaiar. O cheiro de sangue ficou insuportável. Meu nariz ardeu, os olhos lacrimejaram. A coisa começou a descer pelo vidro da cabine. Eu gritei. Joguei o caminhão bruscamente para a lateral da estrada. As rodas cantaram, a carroceria chacoalhou. Ouvi um grito não humano. O caminhão balançou violentamente. Algo caiu no asfalto. Mas eu não olhei para trás. Acelerei, sem pensar em mais nada. Quando cheguei no próximo posto, saltei do caminhão ainda tremendo. Corri até o frentista, um senhor de idade, e pedi um copo d'água. Ele me olhou de cima a baixo, com os olhos apertados. Viu ele, né? Perguntou, com a voz baixa. Meu estômago afundou. O quê? O que era aquilo? O velho soltou um suspiro pesado e olhou para a estrada vazia. Meu avô já falava disso. O homem-cervo. Dizem que ele aparece para quem está marcado. Para quem já cruzou com a morte, mas escapou. Engoli em seco. Ele vai voltar? O velho me olhou nos olhos. Ele nunca foi embora. Saí do posto com as mãos tremendo. Mas quando abri a porta do caminhão, havia uma marca na lataria. 5 riscos fundos, como garras, bem na porta do motorista. E de leve na lataria, ouvi um som. Toque, toque, toque. Como se alguém estivesse rindo. Desde aquela noite nunca mais peguei aquela estrada. Mas às vezes, quando estou dirigindo de madrugada, vejo algo se mexendo no retrovisor. E sinto o cheiro de sangue de novo. E sei que um dia, ele vai voltar para me buscar. Nunca imaginei que um simples trabalho de caminhoneiro pudesse me levar a um pesadelo tão profundo e insano.
Mas o que aconteceu naquela noite mudou minha vida para sempre. Aquele ser, aquele homem servo, não era uma ilusão, nem algo que minha mente tivesse criado. Ele era real, e o pior, ele não me deixou em paz. Depois daquela noite no Paraná, tentei seguir com minha vida. Não contei para ninguém o que vi, achava que ninguém acreditaria. Além disso, eu mesmo comecei a duvidar do que tinha acontecido. Mas, por mais que eu tentasse esquecer, algo dentro de mim sabia. Ele estava me seguindo. Os dias seguintes foram torturantes. Quando voltava para casa, a sensação de estar sendo observado era incontrolável. O rádio do caminhão nunca mais foi o mesmo. A cada viagem, ele chiava. E as vozes distorcidas, sempre pareciam chamar meu nome. Quando a noite caía e eu me encontrava em estradas vazias, sentia como se alguém estivesse no banco de trás, respirando perto de mim. Às vezes, olhava rapidamente no retrovisor, esperando ver a sombra do ser que me perseguia, mas não havia nada. Só a estrada vazia e as luzes fracas do caminhão iluminando o nada. Foi então que 1 mês depois, me vi forçado a voltar para aquele trecho da PR-239. Não tinha escolha. O trabalho era uma carga urgente e não tinha como desviar. Quando saí de casa, a ansiedade começou a consumir meu peito. Sabia que o que estava prestes a enfrentar não seria simples. A estrada estava encharcada pela chuva que caíra horas antes, e o som das gotas batendo no para-brisa parecia mais um presságio. A viagem estava tranquila, mas o ar pesado dentro da cabine me incomodava. Era como se a própria estrada estivesse tentando me engolir. Quando cruzei o limite da cidade e entrei na rodovia deserta, o meu corpo se encolheu involuntariamente. Eu sabia que, por mais que tentasse ignorar, ele estava lá. E então, os sinais começaram. Primeiro, o rádio falhou. Um chiado baixo e quase imperceptível. Depois, veio o cheiro. Aquela mistura de ferro e podridão invadiu a cabine, como se um cadáver estivesse ali comigo. Não era normal. O ar parecia ser sugado, e o cheiro de morte tomou conta do meu pulmão, me deixando tonto. Olhei para os lados, tentando encontrar algum sinal de que o caminhão estava danificado, mas tudo parecia em ordem. A chuva, que antes estava suave, agora caía com mais intensidade. O vento zunia e parecia que a noite engolia toda a luz dos faróis. Foi quando vi as luzes amarelas no retrovisor. Não era uma luz de carro. Era um reflexo fraco, como se alguém estivesse carregando uma lanterna. Não podia ser. Era impossível que alguém estivesse naquele lugar, àquela hora, em meio àquela tempestade. A estrada estava deserta. Olhei novamente e pela primeira vez vi os olhos. 2 pontos brilhantes, profundos, como buracos negros, refletindo a luz dos meus faróis. Eu congelei. Não podia acreditar no que estava vendo. Ele estava ali. A criatura. Eu tentei acelerar, mas o motor começou a falhar. Eu não estava mais sozinho na estrada. A cada curva, a figura aparecia, cada vez mais perto. Ele estava me seguindo. Tentando manter a calma, decidi parar na beira da estrada e olhar pelo retrovisor. O medo me consumia, mas havia uma sensação de que, se não olhasse, algo pior aconteceria. E foi quando vi, no meio da chuva, a criatura apareceu na minha frente. Ela não estava mais a alguns metros de distância. Ela estava no meio da estrada, bloqueando minha passagem. Eu freio o caminhão bruscamente, mas não consegui evitar o choque. A criatura saltou em cima do capô com uma velocidade assustadora. A lataria do caminhão amassou e o som foi tão forte que quase me fez perder os sentidos. Quando o caminhão parou, eu sabia que não tinha mais para onde correr. Ele estava em cima de mim. A criatura estava tão perto que eu podia sentir o seu hálito frio. O cheiro de carne podre invadiu o interior da cabine, me fazendo engasgar. Os olhos brilhavam com um brilho insano, como se estivessem prontos para devorar minha alma. Mas então uma força invisível me impulsionou a agir. Eu não sei de onde veio, mas foi como um instinto primal. Pisei fundo no acelerador e joguei o caminhão para frente. A criatura gritou. Foi um grito de dor e raiva, algo tão distorcido que quase me fez perder o controle do caminhão. Mas não olhei para trás. A aceleração fez o caminhão disparar.
E quando finalmente vi o posto de combustível à distância, parei bruscamente, sem nem perceber direito. Respirei fundo, sentindo as pernas trêmulas, o suor escorrendo pela testa. Olhei pela janela, esperando ver o homem cervo atrás de mim. Mas ele já não estava mais lá. Tudo o que restou foi a estrada vazia e a chuva. Mas eu sabia, ele ainda estava por aí. Na manhã seguinte encontrei marcas de garras gigantescas na lataria do meu caminhão. A coisa tinha deixado sua marca, como uma assinatura de morte. Fui até o posto perguntar ao frentista se ele tinha visto algo, mas ele apenas me olhou com uma expressão séria e disse que não viu nada, que talvez eu estivesse cansado demais e que a estrada era tranquila. E foi assim que finalmente percebi que aquela estrada não tinha fim. Eu nunca mais olhei para trás. Nunca mais. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já cruzei esse Brasil de ponta a ponta, vi de tudo. Acidentes, assaltos, gente desaparecendo sem explicação. Mas nada me marcou tanto quanto o que aconteceu comigo certa noite, na BR-262, no interior de Minas Gerais. Era por volta das 2 da manhã. A estrada estava deserta. Apenas o farol do meu caminhão cortava a escuridão. Eu ouvia um programa de rádio, tentando espantar o sono, quando avistei algo na beira da pista. Uma mulher. Ela estava de branco, parada no acostamento, me olhando. O instinto me disse para não parar, mas algo nela parecia estranho. Seu vestido era antigo, sujo de poeira, e seus pés descalços estavam vermelhos, como se tivesse andado por quilômetros. Mesmo com um aperto no peito, reduzi a velocidade e encostei o caminhão alguns metros à frente. Quando olhei pelo retrovisor, ela já estava bem perto. Meu coração disparou. Não tinha como ela ter chegado tão rápido. Abaixei o vidro e perguntei: "Moça, você precisa de ajuda?" Ela não respondeu. Apenas inclinou a cabeça de leve, como se estivesse me analisando. Seu rosto estava pálido demais, os olhos fundos, vazios. Algo dentro de mim gritava para eu sair dali. Quando comecei a erguer o vidro de volta, ela sussurrou: "Não siga em frente." Um arrepio subiu pela minha espinha. "O quê?" Perguntei com a voz trêmula. Ela sorriu. Um sorriso que me gelou até os ossos. Saí dali o mais rápido que pude. Meu coração martelava no peito e minha mente girava, tentando entender o que tinha acontecido. Até hoje, não sei explicar quem ou o que era aquela mulher. Meu corpo tremia. O suor frio escorria pela minha testa enquanto eu acelerava o caminhão, querendo me afastar dali o mais rápido possível. A estrada parecia interminável e o silêncio dentro da cabine era sufocante. Minutos depois, tentei me acalmar. Talvez fosse apenas minha imaginação, pensei, mas no fundo, eu sabia que não era. Eu vi aquela mulher. Eu ouvi a voz dela, e o que me assustava mais era a pergunta que martelava na minha cabeça. Como ela sabia o que ia acontecer? Olhei pelo retrovisor, garantindo que estava sozinho na estrada. Meu coração quase parou quando vi algo. Ela estava em cima da carroceria. Meu sangue gelou. Meus dedos apertaram o volante com força, e eu não conseguia nem respirar direito. Aos poucos virei o rosto para o lado. Ela estava lá. O mesmo vestido branco, os pés sujos de terra. Mas agora, seu rosto estava mais claro sob a luz do painel. Seus olhos não tinham brilho, eram apenas buracos escuros. "Você ainda não está salvo." A voz dela ecoou na cabine. Eu gritei. Gritei como nunca na minha vida. Acelerei com tudo, quase saindo da pista. Minha visão ficou turva, as mãos tremiam no volante. Foi então que vi. Lá na frente, um caminhão tombado ocupava quase toda a estrada. Se eu estivesse correndo um pouco mais, ou se não estivesse atento, teria colidido em cheio. Pisei no freio com toda a força. O caminhão deslizou, os pneus cantaram no asfalto, mas consegui parar a tempo, a poucos metros da tragédia. Meu peito subia e descia descontrolado. Eu não sabia se ria, chorava ou desmaiava ali mesmo. Virei a cabeça, devagar, para olhar o retrovisor. A mulher havia sumido. Naquela noite, demorei a pegar no sono. Encostei em um posto de gasolina e fiquei ali, tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, ao contar o que vivi para um frentista mais velho, ele me olhou sério e disse:
Você viu a moça da estrada. Muitos já falaram dela. Dizem que ela aparece para avisar aqueles que ainda têm um destino pela frente. Quem a vê e ignora o aviso, não sobrevive para contar a história. Meu nome é Antônio. Sou caminhoneiro há mais de 25 anos. Já cruzei esse país de ponta a ponta. Passei por estradas esburacadas, serras traiçoeiras e pistas tão desertas que a solidão pesa nos ombros. Já vi de tudo, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite. Era um trecho isolado da BR-163, no Mato Grosso. O relógio marcava 3 da manhã e o rádio tocava baixinho só para me manter acordado. O céu estava escuro como breu, sem lua, sem estrelas. A estrada era um deserto de asfalto e eu estava sozinho. Foi então que vi algo na pista. No começo, achei que fosse um animal atropelado. Reduzi a velocidade para desviar, mas quando os faróis iluminaram melhor, aquilo se mexeu. Não era um cachorro, nem um veado. Era grande, retorcido, com ossos parecendo dobrados da maneira errada. O couro era grosso, escuro e brilhava como se estivesse molhado. Mas o pior eram os olhos, 2 pontos brancos e vazios que refletiam a luz dos faróis. Meu sangue gelou. Assim que passei ao lado, a coisa se ergueu. Ela não se levantou como um bicho normal. Ela se desdobrou, crescendo em tamanho até ficar mais alta que o caminhão. As pernas eram finas demais, compridas demais, e os braços arranhavam o chão. Pisei fundo no acelerador. O caminhão rugiu pela estrada, mas, pelo retrovisor, vi a coisa correr atrás de mim. Ela era rápida, muito rápida. Seus pés batiam no asfalto com um som seco e irregular. Meu peito apertou. Meu corpo inteiro gritava que aquilo não era deste mundo. Então ouvi um estalo forte no teto do caminhão. Aquilo saltou em cima da cabine. Meu coração quase saiu pela boca. Eu sentia o peso dela rastejando pelo baú, as garras raspando o metal. Não podia deixar aquilo entrar. Segurei firme o volante e joguei o caminhão bruscamente para o acostamento. As rodas tremeram, a carga balançou e senti um impacto forte no teto. A coisa caiu da carroceria. Acelerei sem olhar para trás. Quando vi as luzes de um posto adiante, soube que tinha escapado. Ou pelo menos, foi o que achei. Depois daquela noite, tentei esquecer. Mas algumas semanas depois, os sinais começaram. Sombra no canto do olho enquanto dirigia. O rádio chiando, como se alguém tentasse falar, mas estivesse longe. Eu não falava sobre isso com ninguém. Mas, uma noite, parei num posto e conheci um velho caminhoneiro chamado Vicente. Anda vendo coisa na estrada, né? Ele disse, acendendo um cigarro. Meu corpo inteiro congelou. Como ele sabia? Tem coisa por aí que não devia existir. Estrada velha, mato intocado. Tem bicho que nunca foi nomeado. Tem alma que nunca achou descanso. E tem coisa pior. Meu peito apertou. Você já viu algo? Vicente tragou fundo. Vi. E escapei por pouco. Mas essas coisas, quando grudam na gente, não largam fácil. Minha boca secou. Como se livra disso? Ele me encarou com um olhar pesado. Não sei, amigo. Tem quem diga que dá para enganar. Tem quem diga que, uma vez marcado, você já pertence à estrada. Não consegui dormir naquela noite. Quando acordei, encontrei marcas de garras na lataria do caminhão. Fundas, longas. Como se algo tivesse tentado abrir a porta. Vicente viu e só balançou a cabeça. Corra enquanto dá tempo. Eu deveria ter ouvido ele, mas não ouvi. E agora? Sei que estou sendo caçado. Tentei evitar aquele trecho da BR-163. Peguei outras rotas, mas a coisa me encontrou de novo. Era noite, outra estrada, outro estado. Mas o cheiro voltou. O rádio chiou. O motor falhou do nada. Olhei pelo retrovisor, e lá estava ela. A sombra disforme rastejava pelo asfalto, se contorcendo de forma errada. Ela nunca foi embora. Ela nunca desistiu. Dessa vez eu sabia que não bastava correr. Puxei a cruz que minha mãe me deu do pescoço e apertei forte. Murmurei uma oração, qualquer coisa que me viesse à mente. A coisa gritou. O som foi pior que qualquer barulho que já ouvi. Vidro rachando, metal rangendo, carne rasgando.
Meu peito queimou. Meus olhos arderam. O motor do caminhão voltou à vida do nada. Acelerei com tudo. A coisa se contorceu, como se estivesse sendo sugada para trás. A última coisa que vi foi seus olhos vazios desaparecendo na escuridão. Desde aquela noite, nunca mais vi a criatura. Mas às vezes, quando estou sozinho na estrada, juro que sinto aquele cheiro azedo de novo. E quando olho pelo retrovisor, seus olhos ainda estão lá, esperando. Meu nome é Carlos e sou caminhoneiro. Já percorri todo tipo de estrada, de asfalto liso a aquelas que mais parecem trilhas abandonadas. Para nós, o medo se torna uma constante, mas a gente se acostuma. O que aconteceu naquela noite, porém, foi diferente. Não era um medo comum. Era algo muito mais profundo. Algo que não dava para entender, mas me assombra até hoje. Era uma viagem simples, de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Um trajeto que já havia feito inúmeras vezes, mas algo naquela noite parecia diferente. Como se uma nuvem escura estivesse pairando sobre a estrada. O clima estava pesado e a névoa começava a se formar, logo após o cair da noite. Um frio cortante tomou conta do caminhão, mesmo com o ar-condicionado ligado. Algo não estava certo, mas eu continuei dirigindo, tentando afastar os pensamentos. Eu sabia que tinha que chegar logo e não podia perder tempo. Por volta das 2 da manhã, entrei numa estrada secundária para desviar de um trecho com obras. Era um caminho deserto, sem casas ou qualquer sinal de vida. O único som era o barulho constante dos pneus do caminhão contra o asfalto e a luz dos faróis tentando cortar a escuridão da estrada. A névoa se tornava mais espessa, mais densa, quase como se fosse possível tocá-la. Eu sabia que esse trecho da estrada era perigoso, mas não havia como voltar atrás. Foi quando ouvi o primeiro som. Algo como um grito baixo, vindo de algum lugar no meio da névoa. Eu pensei que fosse o vento, mas o som não parecia natural. Era quase como se alguém estivesse chorando, ou talvez pedindo socorro. Minha mão apertou o volante e meu estômago se revirou. Eu olhei para os lados, mas tudo o que conseguia ver eram sombras turvas. E então, o barulho aumentou. Era como se eu estivesse rodeado por dezenas de vozes baixas, sussurros desconexos, mas ainda assim, havia uma sensação de urgência. Senti o peito apertar, como se algo estivesse me observando. O caminhão balançou ligeiramente, e foi quando percebi que a estrada estava começando a mudar. Eu estava numa descida suave, mas parecia que a estrada se tornava mais irregular a cada quilômetro que passava. Olhei para o retrovisor e a névoa parecia me seguir, ficando cada vez mais espessa e espessa. O rádio, que estava ligado em uma estação qualquer, começou a chiado. Eu desliguei, mas o chiado persistiu, e com ele os sussurros, cada vez mais altos. Foi então que, do nada, vi um vulto na estrada. Não era uma pessoa, nem um animal, mas algo sem forma. Eu freiei o caminhão com força, o coração batendo rápido. A figura estava no meio da estrada, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Meu corpo gelou. Eu queria acreditar que era só um reflexo, uma falha no meu cansaço mental. Mas não era. Decidi seguir em frente, tentando me convencer de que era só uma ilusão. Porém, o medo só aumentava à medida que a estrada ficava mais estreita e sinuosa. O silêncio era ensurdecedor, mas os sussurros continuavam, cada vez mais próximos, como se uma multidão invisível estivesse me observando. O volante tremia nas minhas mãos, e eu não conseguia mais focar apenas na estrada à minha frente. Cada vez que olhava para os retrovisores, uma sensação de pressa me dominava. Algo me dizia que eu deveria correr, mas não sabia o que, nem como. Foi então que, de repente, eu vi as luzes. Luzes fortes, cegantes, vindo em minha direção. Eu tentei reagir, mas não havia espaço. Era um carro. Mas o que me deixou em choque não foram as luzes, e sim o fato de que ele estava indo na contramão. Pulei o volante tentando evitar o impacto. O caminhão derrapou, as rodas girando freneticamente, mas eu consegui desviar o suficiente para não colidir de frente. No entanto, ao olhar para o espelho, vi o carro ainda ali, na estrada, atrás de mim, mesmo com a velocidade que eu estava alcançando, mas ele não estava mais se aproximando.
Ele estava parado no meio da estrada, como uma sombra imóvel. A pressão sobre o meu peito aumentou e as vozes nos meus ouvidos pareciam estar gritando. Algo não estava certo, mas eu não sabia o que. Naquela hora, comecei a me lembrar de histórias de acidentes, de estradas amaldiçoadas, de espíritos que não descansam até vingar suas mortes. Eu sabia que estava em um desses lugares, mas ao mesmo tempo me sentia paralisado, como se tivesse sido atraído para aquele momento, como se estivesse preso na estrada, no tempo, na noite. Eu não sabia mais o que fazer. O caminhão estava desgovernado, mas de repente um grito estremeceu o ar. Um grito tão forte que me fez perder o controle do volante. O caminhão derrapou novamente e com um solavanco saí da pista. Só então percebi que o som não vinha mais do rádio. Ele estava vindo de dentro da cabine. O grito era a minha própria voz. Eu não estava sozinho. Algo dentro de mim, algo invisível, havia se apossado de mim. O caminhão parou de uma vez e eu acabei caindo contra o volante, sentindo o coração martelar dentro do peito. O silêncio total tomou conta de tudo. O carro que apareceu na contramão, a estranha figura, o grito, tudo se misturava em minha cabeça. Mas no fundo, eu sabia. Aquele trecho da estrada não estava vazio. No dia seguinte, quando acordei no banco do caminhão, estava a uma distância considerável do local do incidente. Mas o silêncio persistia. O rádio estava desligado, mas o som das vozes ainda me acompanhava, ecoando dentro da minha mente. Quando olhei para o retrovisor, a estrada estava vazia, mas em algum lugar eu ainda podia ouvir o sussurro. Nunca mais passei por aquele trecho. Sempre que preciso pegar a estrada à noite, o medo é maior. E uma parte de mim se pergunta se eu realmente escapei ou se estou apenas adiando o que está por vir. Porque naquela estrada, as almas perdidas nunca param de gritar.